Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, discípulos de Jesus. Glórias a Deus. Estamos iniciando mais um Discipulado Interativo no dia de hoje. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @discipulado, ou melhor, @CAFAfrica. Mas tem o @discipulado também. Segue lá pra gente lá, em nome de Jesus. Nos ajude. E nós vamos estar orando para iniciarmos este programa de hoje, para a gente aprender junto a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por este dia, por este momento de aprendizado, Senhor. Não só, meu Deus, aprendizado, Jesus, da tua palavra apenas, mas aprendizado, meu Pai, de como, meu Deus, nós devemos nos portar diante, meu Deus, das circunstâncias, Senhor. Que o teu bondoso Espírito Santo venha nos ensinar, em nome de Jesus, Senhor. Ser conosco. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre uma coisa que é muito debatida fora da presença de Deus e na presença de Deus também, que é sobre o caráter. E uma primeira pergunta que toda vez, com certeza você já ouviu na sua vida, né? Você é uma pessoa de caráter? Essa pergunta que vamos falar sobre isso no programa hoje. Você é uma pessoa de caráter? Qual é o seu caráter diante de Deus? Quem moldou o seu caráter? Como que é o seu comportamento? Nós vamos falar sobre isso hoje. E essa coisa é muito discutida, tanto fora quanto dentro da igreja, dentro da presença de Deus. É engraçado porque, um exemplo, quando a pessoa ela ainda não aceitou a Jesus, ela está fora, né, da congregação, vamos dizer assim, e ela está olhando, ela está de fora, está olhando para quem está dentro, elas costumam ter o julgamento de falar que quem está dentro da casa de Deus é uma pessoa que é hipócrita, né? Aquela pessoa está ali dentro porque aquela pessoa é hipócrita, aquela pessoa peca, aquela pessoa... Enfim, começa aqueles apontamentos. Então, é interessante isso. E quando a pessoa está dentro, ela se converte, né? Tá lá fora fazendo um monte de coisa que não convém a Deus, nem convém a ela. Aí ela se converte. Quando ela se converte, né? Aí, aquela pessoa que perseguia, ela passa a ser perseguida por sua fé. Mas ontem aquela pessoa roubava, ontem aquela pessoa mentia, ontem aquela pessoa fazia o que queria e agora vai dizer que é crente? Irmãos, isto é uma questão bíblica, né? Nos tempos bíblicos isso já acontecia. E um grande exemplo disso está lá em Atos capítulo 9, que vai falar sobre o apóstolo Paulo. As pessoas costumam dizer assim, Saulo foi transformado em Paulo. Não é nada disso, né? A verdade, o que foi transformado foi Deus pegou a qualidade que aquele homem tinha, a fé que aquele homem tinha. Ele tinha uma fé muito grande, ele era uma pessoa destemida e também ele era muito temoso no bom sentido da palavra, né? Porque ele acreditava naquela coisa e ele era abnegado, né? Ele estava sempre ali, estava acreditando e até o fim com a opinião dele. Ele tinha essa qualidade. E aí Deus pega aquilo e leva essa qualidade de Paulo para o Evangelho. Ele fala assim, Deus transformou Saulo em um Paulo. Não. Na verdade, ele tinha dupla cidadania. Assim como nós temos dupla cidadania, né? Mas nós temos dupla cidadania? Sim. Todo aquele que serve a Deus tem uma dupla cidadania. Ele como nós somos brasileiro, primeira cidadania. E a segunda, a cidadania celestial, né? Nós somos cidadãos dos céus, né? E Paulo, ele era Saulo, tinha o nome de Saulo porque ele era judeu, tanto que ele era um doutor da lei, ele era judeu, zelava por aquilo que ele aprendeu, zelava pela palavra de Deus, mas também ele tinha cidadania romana. E quando ele se converteu, ele começou a fazer a obra de Deus, ele preferiu, né, se apresentar como Paulo, porque Paulo era o nome do povo romano. E Deus chamou este apóstolo para apregoar a palavra dele aos gentios. Quem eram os gentios? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, o apóstolo Paulo,
ele usa este nome nas suas viagens para que o povo se identificasse, para que ele andasse no meio do povo, né? Então ele se faz, vamos dizer que as palavras de Paulo, ele se faz de louco, né? Para que os loucos se identificassem com ele, vamos dizer assim, é só uma analogia, né? Então, partindo desse princípio da situação do apóstolo Paulo, quando às vezes uma pessoa muito fora da curva, diante da sociedade, se converte, a primeira atitude de quem está lá de fora é julgar. Mas fulano roubou, fulano mentiu, igual a Paulo, né? Como ladrão da cruz. Quem ia dizer que aquele homem foi salvo? Se não estivesse aqui no registro bíblico, quem ia dizer que ele foi salvo? Esse ladrão foi salvo? Se arrependeu de última hora? A pessoa vive a vida toda, uma vida de regalia, fazendo o que não presta, e agora vai dizer que aceitou Jesus. Ué, você queria o quê? Vai viver esse resto da vida no meio da podridão? Não, irmãos. Não. Isso, sabe o que acontece? Quando nós fazemos isso, nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos dizendo para nós e para os outros que Jesus não é capaz de fazer aquilo ali. De fazer uma mudança no caráter do homem. E quem molda o caráter do homem? Quem molda o caráter do homem é Jesus. Por quê? A palavra caráter, segundo o dicionário, né? Caráter ele vem de quê? Caráter ele vem de comportamento, né? E no grego, caráter vem de carrasso, significa o quê? Esculpir. Esculpir é moldar alguma coisa, dar forma àquela coisa. E a Bíblia diz em Gênesis que nós viemos do pó. Lá em Jeremias, capítulo 18, vai dizer que o Senhor leva aquele profeta a descer a casa do oleiro e ver o barro na mão do oleiro, que era maior do que ele. Então nós somos o quê? Nós somos barros na mão de quem? Na mão de Deus. Nós somos esculpidos pelas mãos do Criador. Mas o problema, a nossa natureza, ela é o quê? Ela é pó. Ela é pó. Então nós não temos poder sobre nós, porque nós somos uma obra. Nós não somos o obreiro, né? O oleiro, né? Nós não somos. Nós somos uma obra. Então nós somos esculpíveis mediante aquele que está ordenando sobre nossa vida. Mas como assim, missionário? Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Olha só. Se a gente for parar para observar, as pessoas, elas querem muito ser exemplos. Todo mundo quer ser exemplo. Não adianta. Todo mundo quer ser referência a alguma coisa. Só que a maioria das pessoas, ela não tem, disposição para ser exemplo naquilo que é bom. A maioria das pessoas ela tem disposição para ser exemplo naquilo que é ruim. O que é isso? É verdade. Quando você um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Você um chefe ou uma pessoa que é chefe do tráfico. Uma pessoa que mexe com coisas escusas. Aí você olha assim, o cara ali é chefe do tráfico, é chefe daquele local que as pessoas chamam de boca, né? Boca de fumo. Você vê que ela não vai apresentar para os outros aquilo as consequências ruins daquilo, não. Ela vai apresentar o que aquele mal pode trazer de benefício, aparentemente. Um exemplo. Qual o benefício que o tráfico vai trazer para aquele homem? Poder. E no final das contas, todo homem ele está em busca de poder. Mas por que isso? Quer ver só? Lá em Gênesis capítulo 1, eu vou abrindo aqui a minha Bíblia e você também vai abrir a sua Bíblia em casa. Gênesis capítulo 1. Nós iremos achar rapidinho, porque Gênesis é facinho de achar, né, gente? Lá no primeiro livro da Bíblia, né? Se você não sabe disso, né? Meu Deus do céu. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Glórias a Deus. Também quero deixar um abraço aqui para os nossos queridos amigos da CAF. Deus vai abençoar a sua vida. A equipe da CAF, Marcelo, Aniel, Michela. Deus vai abençoar vocês, em nome de Jesus. Gênesis 1, 28 diz assim, ó.
E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e encheu a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aqui, vamos voltar aqui, ó. Vou frisar. E dominai sobre os peixes do mar, e assim por diante. Dominai. O que é dominar? Dominar é você ter o quê? Poder. É você ter autoridade. Deus deu o domínio, ou seja, o governo do mundo na mão do homem. Então, por conta do afastamento ou do pecado do homem e da mulher contra Deus, ele perde o quê? O domínio. Ele perde a oportunidade de poder, de governo. Ele transfere o seu governo para a mão de Satanás. Então, quando ele perde esse governo, alguma coisa fica, uma lacuna fica faltando na vida dele. E aí, o que acontece? O diabo, que é especialista em deturpar tudo aquilo que Deus criou, ele faz como ele fez com Jesus lá em Mateus capítulo 4. Ele começa a tentar o homem. Claro que Jesus não caiu em tentação, porque Jesus ele é o único que não houve pecado nele, né? O Cordeiro de Cristo, de Deus, perdão, o Imaculado, né? Cordeiro, sacrifício de Cristo. Então, lá em Mateus capítulo 4, né, vai dizer que Jesus foi tentado. E aí, o que Satanás oferece a Jesus depois de algumas tentações? Já no final da tentação, né? Os reinos do mundo todo serão seu, se prostrado me adorares. Então, o que o diabo faz? Ele começa a oferecer poderes escusos ao homem. E aí o homem faz o quê? O homem, ele cai naquela bandeja, ele cai naquela cilada. E ele acha que ele está por cima. Não, eu sou maioral. É eu que mando aqui, eu tenho poder. Mas tudo mentira de Satanás, né? Na verdade, ele é o quê? Ele é uma marionete. Ele está sendo manipulado por alguém que está dando um poder temporário a ele. E certamente ele vai cobrar. Certamente esse poder, ele tem um custo. E qual é o custo? É a alma deste homem, é a alma desta mulher. Então, você vê que este camarada, ele não tem um exemplo, não quer mostrar o exemplo bom, né? Ele quer mostrar o exemplo ruim. E nisso ele leva outros a quererem ter o mesmo poder que ele tem. Então, o inimigo, ele aproveitando dessa lacuna que o homem ficou na vida do homem por conta dele abandonar a Deus, né? Ele escuta a voz da serpente, da antiga serpente, que é o diabo, e ele começa a dominar por meios escusos, né? A Bíblia vai dizer que Deus, ele olhou para a terra e não viu ninguém que fosse digno, né? Ninguém que fosse capaz, ou melhor, não viu um justo, né? Isso no antigo mundo, lá em Gênesis. Por que isso? O que está acontecendo ali? Tanto que Deus ele resolve exterminar toda a humanidade do antigo mundo. Mas por quê? Por conta dessa questão do poder. Do poder, e o poder sendo conquistado de maneira equivocada, né? Ou seja, isso tudo vai interferir onde? Numa falta de caráter. A falta de caráter do homem, que não é, irmãos, não é uma genética apenas. Na verdade, segundo alguns estudos científicos, a questão do caráter, geneticamente falando, é o que menos você herda dos seus pais. Você herda mais a questão intelectual, você herda mais a questão física, claro, óbvio, mas a questão da moralidade é o que menos você recebe dos seus pais. E ali no antigo mundo vai dizer que o povo,
ele ia como hoje, o povo ia pelo exemplo. Se você der mau exemplo, o que vai acontecer? Você vai criar outras pessoas com mau exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Cuide de si, né? Seja exemplo, porque aí você vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Nos dias de Noé, a corrupção estava tão extrema que Deus olhou para a terra e não viu que ele pudesse confiar. Só Noé. E aí quem foi salvo? Noé e a sua família. Só eles que foram salvos. Então você vê que por conta do pecado do homem, ele começa a ser esculpido por quem? Por Satanás. Porque o homem, ele é o quê? Ele é moldável. Agora, se a vida dele está na mão de Satanás, ele vai ser esculpido conforme quem? Conforme o seu obreiro ou oleiro. E agora eu pergunto, quem tem esculpido a minha e a sua vida? Quem tem esculpido o seu caráter? Quem tem esculpido as suas atitudes? Porque se as minhas atitudes são de um cristão, eu estou sendo esculpido certamente por Cristo. Mas se minhas atitudes não são de um cristão, o meu caráter não está de acordo com o caráter do meu pai. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas vamos dar uma paradinha, vamos ouvir um louvor da parte de Deus. E daqui a pouco nós continuamos o nosso programa.
Depois desse louvor abençoado, nós estávamos falando ainda há pouco sobre caráter. E vamos continuar falando sobre isso. Aí, irmãos, nós falamos sobre Noé, né, o único justo que Deus viu no antigo mundo. E salvou ele e sua família através da arca, através daquele instrumento. E hoje também, todo aquele que se faz justo, através da pessoa de Cristo Jesus, Jesus quer salvar também. Jesus vai salvar, na verdade. O justo Jesus vai salvar, não tem jeito, né? E aquele que é ímpio será condenado. Não é que diz que não, será condenado. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. A lei da semeadura, tanto nessa vida quanto na vida vindoura, vai acontecer. É a palavra de Deus que nos garante. E continuando falando sobre o caráter cristão, a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram o bom caráter, que não é só o mau caráter, existe o bom e o mau caráter. E aí, você fala assim, poxa, mas todo cristão é bom caráter? Tem um bom caráter, melhor dizendo? Sim. Todo cristão tem um bom caráter. Por quê? Porque ele teve a vida transformada. Antes ele era moldado pelas forças das trevas, agora ele é moldado pela pessoa do próprio Cristo, através do Espírito Santo. É por isso que lá em João, capítulo 3, ele vai dizer que nos é necessário nascer de novo. Nós sempre falamos desse versículo aqui. João, capítulo 3, vai dizer: vos é necessário nascer de novo. Mas tem outra parte que eu quero ler do versículo com vocês, que diz assim, é exatamente isso. Não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é o Espírito Santo, após a confissão do homem que Jesus é o Senhor, juntamente com a vontade e a entrega do homem, que vai moldar agora o caráter deste indivíduo. Por isso que o homem, mesmo ele tendo pecado, feito atrocidades antes de aceitar Jesus, por isso que ele é salvo, ele é transformado. Porque não é ele, não é pelo esforço dele, é pela presença do Espírito Santo. Ele tem um poder. E quem molda o nosso caráter, irmãos, quem esculpe o nosso caráter, não é a maior parte, não é uma ação física humana, é uma ação espiritual. Seja ela benigna ou maligna. E a gente se pergunta se todo cristão ele tem bom caráter? Deveria, né? A verdade é que todo cristão, todo aquele que serve a Jesus tem um bom caráter. Ah, mas eu vou ver pessoas que falam que servem a Deus e não tem bom caráter. Aí ela não serve a Deus. Quer ver só como que o caráter também não é genético? Havia um homem, está lá em 1 Samuel, capítulo 3, um sacerdote, conhecia, vamos dizer, a palavra de hoje, né? Conhecia tudo de Bíblia. Conhecia como pregar, como ensinar, conhecia as liturgias do templo, mas diz que aquele homem, ele tinha 2 filhos. E os seus 2 filhos foram criados onde? Dentro da casa de Deus. Mas nem sempre aquele que está sendo criado dentro da casa de Deus vai ter um bom caráter, porque não é um verdadeiro cristão. Aquele homem, eu creio que é um verdadeiro cristão, mas os seus filhos não eram. Que era quem? Os filhos de Eli. Os filhos de Eli. A Bíblia vai dizer que os seus filhos pecavam dentro da casa de Deus. Então nós temos exemplo na própria Bíblia daqueles que falam que servem a Deus, mas não servem. Ou seja, fala, galera, quem fala o hoje caráter desta pessoa não foi transformado. Mas nós temos que ter o cuidado de julgar se aquela pessoa ela foi liberta ou não. Porque outro exemplo disso já no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Diz que quando ele se converteu, depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que ele havia caído, né, por terra, alguns falam que ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz exatamente isso, ficou cego, diz que Ananias foi e restaurou a visão dele, logo após ele foi
batizado. E após ele ser batizado, logo em seguida, ele começou a pregar. Aí tem abrindo um parênteses aqui antes de concluir o nosso pensamento anterior, diz assim, mas fulano acabou de chegar na igreja, já está pregando. Ué, o poder de Deus está limitado ao tempo? Está limitado à nossa certeza? Aos nossos julgamentos? Não. Diz que Paulo, ele foi liberto, Paulo, ele foi batizado, e diz que ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi imposto as mãos de Ananias sobre ele, e logo ele começou aqui a pregar. Pregou ali, depois foi para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o povo fica com medo dele. Ou seja, começa o julgamento. Porque às vezes até nós que somos servos de Deus não acreditamos na mudança daquela pessoa. O próprio povo da igreja, vamos dizer assim, da congregação, não estava acreditando na mudança do apóstolo Paulo. Mas havia no meio deles o quê? Uma pessoa de visão. O que era a pessoa de visão? Era Barnabé. Vamos ver, Barnabé pegou you Paulo are special. não, isso aqui foi aquele homem que perseguia. Era ele mesmo. Mas ele foi transformado. Tu viu seu caráter transformado. Agora você compara com os filhos de Eli, que estavam dentro da casa de Deus, estavam no templo, mas nunca tiveram o caráter transformado. Então, a transformação do caráter, o esculpimento do caráter, também vai do quê? Vai da gente não endurecer o nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus, se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o vosso coração. A Deus diz para você nessa tarde, ou melhor, nessa tarde ou noite, no momento que você estiver ouvindo o nosso programa. Quando você ouvir um alerta de Deus para você, não endureça o seu coração. Mas como que eu sei que é Deus falando comigo? Deus vai se apresentar numa nuvem? Pode ser, pode. Mas Deus também pode usar esse que vos fala. Pode usar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Pode usar uma criança. Pode te dar um sonho. E aí você endurece. Não foi Deus, não. Eu acho que não foi Deus. Você acha que não foi Deus? Claro que é Deus. É claro que é Deus. Deus vai querer um destino mal para você? Não. Deus vai te dar o despertamento para que você volte, tenha arrependimento e volte à sua originalidade. Que é o quê? Ser um filho de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Que é a questão da regeneração. Então, a Bíblia vai mostrar pessoas, vários exemplos de pessoas de caráter e pessoas que não tinham caráter. Outro exemplo disso, uma pessoa que não estava na igreja todos os dias, mas até porque não tinha igreja naquela época, né? É uma pessoa que não estava em palácio, uma pessoa que tudo foi retirado dele, mas ele permaneceu fiel, que foi Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Ainda mais esses louvores que falam muito de Jó hoje em dia, né? Jó perdeu tudo, mas Jó continuou fiel ao seu... Por quê? Jó tinha caráter. O que é você ter caráter? É você ser firme na sua convicção. Eu sirvo a Deus e não abro mão disso. Uma pessoa de caráter não vai abrir mão da sua comunhão com Deus. Aconteça o que acontecer. Esté a mesma coisa. Daniel, quando estava preso na Babilônia, a mesma coisa. Os amigos de Daniel, vai ser lançado no fogo, na fornalha de fogo ardente. Mas eles continuavam. Mesmo com os açoites, Paulo e Silas continuaram. Agora eu pergunto, hoje às vezes uma palavra que a gente escuta, que a gente não gosta, vou largar isso pra lá. Isso não é pra mim. Meu Deus do céu, o nosso caráter precisa ser forjado por Deus. E às vezes a forma de Deus forjar nosso caráter é através de provações. Porque a palavra forja me lembra fogo, né? Você só é forjado no fogo. Aquilo que tem valor, ele só é forjado no fogo, né? O diamante, o ouro, né? Para tirar as impurezas, tem que passar pelo fogo. E nós somos preciosos para Jesus, ele passa a gente pelo fogo mesmo. Para quê? Para forjar o nosso caráter, o caráter dele em nós, para que nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Caráter, ou seja, característica, vamos ter a característica de Cristo na nossa vida. Não é verdade? E qual é o segredo para você ter o caráter de Cristo em você e não se perder? Olha o que diz Gênesis ainda. Vamos voltar lá um pouquinho.
Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Agora, a última parte do versículo. Noé andava com Deus. Diz, andava com Deus. Isso fala de quê? De uma constância. Ele andava com Deus, não era só um dia. Era 1, era 2, era 3. Constância. O crente, ele precisa de constância. O caráter dele é mudado todos os dias. Por que constância? Porque se você não tiver constância, tiver uma falta de vigilância, às vezes um pouquinho, você se perde. Noé era justo diante de Deus, né? Como eu já falei, no antigo mundo não tinha outra pessoa como Noé. Mas vai dizer que depois, lá pra frente, diz que Noé, que era agricultor, né? Plantou uma vinha. E aí o que aconteceu com ele? Né? Botar a palavra é até chato. Mas assim, encheu um pouquinho, né? O pote ali. E aí, ó, embriagou-se. E aí, o seu filho veio a sua nudez. Ou seja, Noé deu um vacilo. Noé falhou. Por quê? Porque não teve vigilância. Um pouquinho de falta de constância. Outra pessoa no Antigo Testamento que vai falar que era uma pessoa maravilhosa. Tanto que chama-se Jesus de Jesus, filho de Davi. Olha a referência que ele deixou. Jesus, filho de Davi. O nome dele ficou perpétuo. Que é quem? É Davi. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas teve o quê? Um desvio de caráter no meio dessa caminhada. Ele adulterou. Ele matou o seu amigo. Ah, matou com as suas mãos? Não. Foi planejado a morte do seu amigo, né? Planejou a morte daquele homem. Mas, ainda assim, Jesus abandonou Davi? Jesus abandonou Noé? Não, porque eles reconheceram que naquele momento houve uma falta de caráter, uma falha no caráter, perdão. E aí o que eles fazem? Eles se arrependem e voltam para a mão do oleiro. Então, uma coisa muito importante aqui que a gente tem que pensar também. Quero que você reflita. Quando acontecer uma situação que pode abrir uma lacuna no seu caráter, volte para a mão do oleiro. Não fuja da mão do oleiro, não. Volte para a mão do oleiro. Para quê? Para que haja uma correção. E nessa correção, você consiga caminhar bem até o final de sua vida. Certo? Nós vamos para mais um intervalo, para o primeiro intervalo, na verdade, e daqui a pouco a gente volta para nós concluirmos o nosso programa de hoje.
quebrar. Não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. A glória ao leão de Judá que venceu. A glória, não há quem possa com meu Deus. A glória ao leão de Judá que venceu. A glória, não há quem possa com meu Deus. Ao leão de Judá que venceu. A glória, não há quem possa com meu Deus. A glória ao leão de Judá que venceu. A glória, não há quem possa com meu Deus. Juna Braguinha. Amém, amém. Voltamos com o nosso discipulado interativo e hoje falando sobre uma coisa muito debatida, que é o caráter. Você tem caráter? Um bom ou mau caráter? Vamos dizer assim, né? Continuando, falando de caráter ainda, quando Jesus Cristo ele começou a discipular os jovens, o que Jesus queria? Moldar neles o seu caráter. Porque, já falar, discípulos, aqueles jovens deveriam ser iguais, né, semelhantes ao seu professor, ao mestre, o rabi, né, que estava lhe ensinando. Só que a verdade é que nem todo mundo que aprendeu com Jesus vai ser igual a Jesus. Lá em Tiago, capítulo 4, Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14 também, vai falar sobre quem? Sobre o próprio Judas. O próprio Judas andou com Jesus, ouviu Jesus pregando, ouviu Jesus falando, mas não quis ser igual a Jesus, porque no coração dele ele fez a sua própria escolha. Ele não queria ser moldado. E uma coisa muito importante para que nosso caráter venha a ser um caráter digno é você estar submisso à autoridade. Não adianta. Todo mundo está submisso a alguma autoridade. Eu faço o que eu quero. Não, eu tenho minhas próprias escolhas. Não tem. Não tem. Você está sendo moldado espiritualmente, você está sendo moldado por alguém. Você está sobre o governo de alguém. Ou de Deus, ou do diabo. Não tem como. E Judas, naquele momento, que estava moldando a vida dele, primeiro, era a vontade dele que estava em voga. Porque diz que quando aquela mulher pegou aquele vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus, o escritor vai dizer claramente, vai frisar que Judas reclama da atitude da mulher e diz que ele reclamou porque ele estava com a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro, aquele que guardava o dinheiro do grupo, e diz que ele roubava, ou seja, ele pegava o dinheiro para ele. Então, as escolhas dele foi cada vez fazendo com que ele ficasse mais semelhante com o filho da perdição. E ele, até que no final ele tornou-se um filho da perdição. Mas, como eu posso desenvolver o caráter cristão? Para desenvolver o caráter cristão, nós temos 3 processos. O primeiro processo é o processo da regeneração. O que é regenerar? Regenerar é você voltar-se, tornar-se ao original. E qual é o nosso original? O original do homem. O original do homem está junto do Pai. Está junto de Deus, né? E aí, por conta do pecado, nós
nós fomos afastados, fomos destituídos da glória de Deus. Agora nós somos regenerados, nós somos reiterados à pessoa de Deus através do seu Filho, Cristo Jesus. Olha lá, Efésios capítulo 4. Vou abrir aqui, Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Nós vamos abrir aqui, fazer a leitura. E você já fez o café da tarde? Ou já fez a sua janta, o seu almoço? Enquanto nós vamos falando aqui, você vai fazendo aí e vai nos ouvindo também. Não esqueça mesmo de comentar lá, compartilhar o vídeo e também dar o joinha também. Efésios 4, 28 diz assim. Cadê, meu Deus do céu? Oh, glória, glória. Cadê o versículo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então aqui, a regeneração, vou mostrar nesse versículo aqui, você abandonar tudo que lhe foi ensinado ao longo da sua existência, aquilo que é ruim, você vai abandonar e agora você vai servir ao Deus original da sua vida, que é o Deus Pai, Deus Criador. Isso é regeneração. Você voltar ao original, ao plano original, à identidade original que Deus tem para você. Porque a nossa identidade original não é aquela que nos moldaram, não é aquela que nos disseram, não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, não. Por isso, necessário é nascer de novo. Para voltar o quê? Aquilo que é original, que é Cristo Jesus. Tá? O primeiro processo é regeneração. O segundo processo, justificação. Né? Quando nós pecamos contra Deus, quando nós erramos, mas nós aceitamos a Jesus, Jesus se bota entre nós e entre Deus, porque Deus ele vai nos julgar com justiça, né? E na justiça de Deus também vem a sua ira por conta dos nossos pecados. Mas Cristo é o amor de Deus revelado. E ele se bota em nosso meio como um advogado, fazendo a nossa ponte entre o homem e Deus. E aí justificando, nos defendendo da nossa condenação. E o último passo para ter um caráter cristão é a santificação. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer dizer que você é santo como, né, diz lá o pessoal lá de outras denominações, vamos dizer assim, eu vou ficar no altar? Não, santo não é isso. Santo é aquele que procura fazer a vontade de Deus todos os dias. Mesmo falhando, ele sabe que ele precisa melhorar, ele se arrepende, ele se santifica, purifica os seus olhos, purifica a sua mente, purifica a sua vida diante de Deus. São esses 3 processos. É difícil? Não. É só você dar o primeiro passo, né? Também não é fácil, mas você precisa se esforçar. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força, ou seja, pelo esforço. O Espírito Santo te ajuda, mas você precisa se esforçar. O Senhor sempre falou isso, sempre falou de esforço na palavra dele. Alegra-te e tenha bom ânimo, né? Levanta-te, esforça-te. Fique de pé e falarei contigo. Tudo isso fala de esforço, né? E para nós chegarmos à nossa conclusão, né? Nós devemos ser exemplo. Exemplo é aquele que nunca erra? Não. Exemplo é aquele que nunca erra. Exemplo é aquele que mesmo quando erra, ele se conserta e continua sendo exemplo, né? Ele se conserta diante de Deus. Então, como eu posso dizer exemplo? Lá vai dizer, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, né? Se você se converteu, começa a falar um bocado de coisa que não edifica, coisa que agrada. E palavra torpe, irmãos, não é só palavrão, não. Palavra torpe, sabe o que é? É você falar mal do seu companheiro, falar mal do seu irmão, lançar maldição sobre ele, lançar maldição sobre a sua vida, sobre o seu emprego, sobre a sua casa. A pessoa trabalhando, eu odeio esse emprego. Não vejo a hora de sair daqui. Tá trazendo maldição para ele próprio. A pessoa tem uma família, tá maldicionando as crianças, tá maldicionando a mulher, tá maldicionando os filhos. Meu Deus do céu. Outra forma de ser exemplo, né? Aí 1 Coríntios 11, 1. Nosso comportamento.
Como eu sei que eu tenho um bom comportamento? Se meu comportamento imita o comportamento de Cristo, eu tenho um bom comportamento. Né? O comportamento não é ficar quietinho, não, irmão. Não é você ser passivo sobre algumas questões. Ah, não vou falar sobre isso. Isso é um bom comportamento. Ah, não vou discutir. Não, nem nada disso. Bom comportamento é você ser como Cristo foi. Quando as pessoas iam questionar Jesus, ele ficava quieto? Ah, não, eu sou Jesus, não vou responder sobre essa questão. Não. Ele fazia o quê? Ele debatia. Ele defendia a sua fé quando era necessário. Não para escândalo, não para mostrar-se maior do que os outros, não. Não. Quando era necessário, ele fazia. Por quê? Tendo comportamento de Cristo. Certo? Atitude de Cristo. E por último, Tito 27:8, tá lá. Depois você olha a referência. Esse exemplo na fé, na constância, buscar a Deus sobre acima de todas as coisas. Isso é ter um caráter cristão, né? Ser exemplo de fé para os fiéis e para os infiéis também, para que se convertam. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero deixar um abraço para você, querido discípulo. Que Deus venha te renovar a cada dia e que o caráter de Cristo venha ser refletido na sua vida, em nome de Jesus. Na semana que vem, nós voltamos. Um abraço, fique com Deus. Até!